Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de relatividade. Na aula de hoje nós vamos ver algumas das consequências das transformações de Lorentz que nós vimos na última aula, né? Então, na última aula nós vimos na realidade o que a gente chamou da transformação de Lorentz especial, que é o caso quando eu tenho a velocidade relativa entre dois referenciais na direção de um dos eixos, que a gente considerou na última aula, o eixo x, né? E aí a gente viu também que quando a gente tem, digamos, dois eventos, como está aqui, um evento A e um evento B, quando a gente pega a diferença das coordenadas desses eventos, ou a diferença do intervalo de tempo, a gente mostrou como essas diferenças se relacionam quando vista pelo referencial linha e pelo referencial sem linha, né? Que foram essas relações. E aí, dessas relações, a gente viu que a gente pode pegar as relações inversas, né? Então, hoje, a partir dessas relações, como eu falei, a gente vai ver algumas consequências, e em particular a gente vai ver as famosas efeitos de contração do comprimento e dilatação temporal, tá? Então, vamos começar pela contração do comprimento, né? Então, digamos que eu tenho aqui os meus dois referenciais. Eu tenho aqui V na direção x. Em geral, eu sempre vou tentar usar V maiúsculo como a velocidade relativa entre referenciais, tá? E digamos que nesse referencial linha eu tenha uma régua que esteja parada, esse referencial, nessa posição daqui. E, bom, a gente pode medir o comprimento dessa régua e, bom, a gente sabe como medir o comprimento dessa régua. O comprimento dessa régua vai ser a diferença da posição das duas extremidades, né? Então, aqui nesse referencial, como eu falei, ela está parada e as coordenadas das duas extremidades x1' e x2', e essa diferença que na notação, digamos, da aula passada, isso aqui seria o ΔX', né, entre essas duas coordenadas, e isso aqui vai ser o que eu vou chamar do L0x, o comprimento dessa régua, né? E como esse comprimento ele está sendo medido no referencial onde esse objeto está parado, nessa situação nós chamamos isso do comprimento próprio, para diferenciar do caso quando você mede um comprimento de um objeto em movimento, tá? Então, em geral, eu também vou usar essa notação com esse índice 0 para denotar que é o comprimento próprio, tá? Então, esse aqui que é o chamado comprimento próprio dessa barra. Agora, digamos que eu queira calcular, quero saber para o referencial S sem linha, que está vendo essa barra em movimento, qual vai ser o comprimento que ele vai medir para essa barra em comprimento? Bom, antes de calcular isso, eu quero contar uma pequena historinha. Digamos que eu tenha, duas pessoas, o Joaquim e o Manuel. E digamos que o Joaquim e o Manuel, eles queiram medir o comprimento de uma tartaruga, né? E para fazer isso, eles têm uma trena, né? Que é uma fita métrica metálica, que em geral ela fica enrolada dentro de um pequeno cilindro, né? E aí
em geral, quer dizer, depende da trena, né? Mas em geral você, para liberar a trena, você tem que apertar o botão, aí libera a trena, aí você estica e depois, se você quiser voltar, aperta outro botão e aí volta e enrola lá dentro automaticamente, né? Mas digamos, o Joaquim e o Manuel nunca tinham mexido nessa trena, não sabiam muito bem como funcionava, né? De qualquer maneira, eles pegaram lá a tartaruga, colocaram no chão e colocaram, digamos, a trena exatamente na direção da parte de trás da tartaruga, né? E aí, mas o Joaquim, como eu falei, nunca tinha mexido com aquela trena, então ele largou a tartaruga e começou a tentar soltar a trena, né, para poder medir, né? E bom, tá lá ele tentando e a tartaruga começou a andar. E a tartaruga está andando. E ele está lá tentando fazer a trena soltar a fita, né? Aí até depois de, digamos, quase um minuto ele conseguiu e, bom, ele soltou a fita. Ele manteve lá onde estava aquele cilindro, né? Esticou até digamos, a direção do nariz da tartaruga, né? A outra extremidade da tartaruga, né? E aí ele foi olhar quanto estava emitindo na fita e ele ficou espantado. O Joaquim e o Manuel, os dois ficaram espantados. Nossa, essa tartaruga mede 2 metros de comprimento, que absurdo, que coisa impressionante, que tartaruga comprida. Bom, digamos, essa historinha um pouco sem graça é só para vocês nunca esquecerem de que sempre, se você tem um objeto em movimento, como no caso dessa tartaruga, né, sempre que você queira medir o comprimento de um objeto em movimento, o comprimento dele vai ser a diferença da posição das duas extremidades medidas simultaneamente, né? Você não pode, como fizeram aí o Joaquim e o Manuel, né? Não pode medir uma extremidade num instante, esperar um minuto e medir a outra extremidade em outro instante, porque o que você vai pegar não vai ser o comprimento do objeto. Por definição, quando você tem um objeto em movimento, o comprimento dele vai ser a diferença das duas extremidades medidas simultaneamente, tá? Se eu tenho um objeto parado, não tem problema. No objeto parado você pode medir uma extremidade num instante, esperar um pouco e medir a outra extremidade meia hora depois. Tudo bem. Mas em movimento, necessariamente você tem que impor a condição de que a medida dos dois extremos tem que ser simultânea. Tá legal? Bom, então voltando agora à nossa questão, então para o referencial S, digamos que o comprimento que ele meça, eu vou chamar de Lx, e esse comprimento, pelo que eu acabei de falar, vai ter que ser a diferença das coordenadas x das duas extremidades. Digamos que, para ele, as coordenadas das duas extremidades, a coordenada da extremidade da frente é x2 e da coordenada de trás é x1, então o comprimento vai ser essa diferença. E como eu falei, a gente tem que tomar isso no intervalo de tempo ΔT igual a zero, tem que ser simultâneo, né? Com ΔT igual a zero para o referencial que faz a medida, né? Então, para o referencial S. Tá legal? É assim que a gente mede um objeto em movimento. Agora, a gente pode... eu quero relacionar esses dois comprimentos aqui, medido por cada referencial, né? E eu já sei, como eu falei no início dessa aula, né, como relacionar essas diferenças de coordenadas das mesmas coordenadas vistas nos dois referenciais, né? Que foi por essa relação, eu vou usar, como eu tenho que impor a condição que o ΔT no referencial
sem linha tem que ser 0, eu vou pegar essa relação daqui. Tá? Então, pegando essa relação, que vem lá da transformação de Lorentz, então, ΔX' é gama ΔX menos V ΔT. Como eu falei, essa medida ela ocorre quando ΔT é 0. Né? E agora, só substituir, a gente tem que o ΔX' é o comprimento próprio, né? É o LX0. E o ΔX é o LX. Então, agora passando o gama para o outro lado, a gente vai ficar com LX é igual a 1 sobre gama LX0. Lembrando que o gama é 1 sobre a raiz de 1 menos V quadrado C quadrado. Então vai ficar o inverso do inverso da raiz. Bom, uma coisa cancela a outra, então a gente vai ficar que o LX vai ser raiz de 1 menos beta quadrado L0x, onde esse beta é V sobre C, tá? Então a gente fica, esse aqui que é o resultado. E agora, a gente viu na última aula que o módulo de V, da velocidade relativa entre referenciais, é sempre menor do que C. Né? Então, por causa disso, esse beta ele vai ser um número menor do que 1. Tá? E, como consequência, se esse beta aqui é menor do que 1, então essa raiz aqui vai ser menor do que 1. Então, esse Lx vai ser menor que o L0x. E aí a gente vai ter uma contração do comprimento. Né? Tá legal? Então, o que acontece é que esse referencial que está vendo a barra em movimento, quando ele pega a diferença das duas extremidades, ele vai medir um comprimento menor do que o comprimento que esse referencial que vê ela parada mede. Né? Agora, se tivesse uma barra aqui no referencial S que fosse exatamente igual a essa, né? Então vamos considerar aqui uma outra barra agora no referencial S e essa barra tivesse exatamente o mesmo comprimento que essa barra daqui. São duas barras exatamente iguais. Né? Então, nesse caso, bom, bastava repetir todo o argumento que eu usei aqui antes, trocando só o linha pelo C', né? E aí, nesse caso, quer dizer, esse referencial linha é que ia ver essa barra em movimento para a esquerda, e ele queria falar que essa barra estaria contraída. Né? Como eu falei, é exatamente o mesmo argumento, só trocando linha por sem linha. Né? Então, no final das contas, esse efeito é recíproco. Né? Sempre um referencial vê a barra do outro em movimento contraída. Né? Sempre a barra que está em movimento é que vai aparecer contraída. Né? Menor do que a barra vista por ele próprio, digamos, no caso ela parada. Né?
Então, esse efeito ele é um efeito recíproco. Tá legal? Bom, e agora com relação aos comprimentos perpendiculares ao movimento. Então, nas direções perpendiculares ao movimento, a gente vai ter o seguinte, digamos que inicialmente eu faço a medida nesse referencial que está vendo a barra parada, né? Então, para pegar digamos, o comprimento na direção y, seria a coordenada y daqui de cima, digamos, y2, menos y aqui de baixo, digamos, y1. Né? Mas como aqui está no referencial linha, seria então y'2 menos y'1. Né? E aí eu tenho que comparar isso com as coordenadas y desse outro referencial, que vai ver a barra em movimento. Né? Então, mais uma vez, no caso do referencial que está vendo essa barra parada, a gente vai chamar esse comprimento também do comprimento próprio nessa direção y, eu vou denotar com aquele L0y. Né? Então a gente vai ter L0y, que é a diferença das coordenadas y2', y1'. Isso aqui nada mais é do que o delta y no referencial linha, mas a gente viu que esse comprimento, essa diferença de coordenadas na direção y é igual nos dois referenciais. Portanto, o comprimento na direção y vai ser igual nos dois referenciais. E a mesma coisa vale na direção z. Né? Isso aqui vai ser o delta z', que é igual ao delta z, que é o comprimento. Aqui faltou linha. Né? Desculpa. Aqui faltou o zero, na realidade. Tá legal? Então, isso vale para essas direções e vale para qualquer outra direção. Poderia ser outra direção perpendicular que fosse uma combinação da direção y com a direção z. Né? Sempre as direções perpendiculares ao movimento elas não vão mudar o comprimento. Né? E agora, com relação ao volume. Né? Então, digamos, para ser concreto, vamos considerar o volume de um paralelepípedo. Desculpa. Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte, o volume, digamos, que vê ele em movimento. Né? A princípio vai ser o produto dos três comprimentos do paralelepípedo. E aí, usando os resultados que eu acabei de deduzir, quer dizer, o comprimento na direção x, ele vai sofrer uma contração por esse fator, dessa raiz. Mas os outros dois comprimentos não mudam. Bom, isso aqui nada mais é do que o volume no referencial onde ele está parado, né? Seria o volume próprio. Né? Então, nesse caso, para esse paralelepípedo, você teria essa mudança no volume por esse fator, essa raiz,
Bom, e mais importante do que isso, quer dizer, o que vai acontecer em geral, eu poderia ter um outro objeto, né, e o volume poderia mudar de outra maneira, mas o que é importante é que sempre o comprimento na direção do movimento ele vai ser reduzido por esse fator dessa raiz, e os outros comprimentos nas outras direções não vão mudar. Tá legal? Então isso é o que vai acontecer, né? Vai mudar a proporção digamos, nas três direções desse movimento, desse volume vão mudar. Né? Bom, então, e agora vamos ver a questão do tempo. O que acontece no caso do tempo, né? Então, para o tempo, vamos pegar os mesmos dois observadores, né? E aqui, no referencial linha, eu tenho uma pessoa, e aqui eu tenho essa pessoa com relógio. Essa pessoa está parada exatamente nessa posição x0 linha, nesse referencial. E digamos que essa pessoa ela marque um intervalo de tempo entre dois eventos quaisquer, né? Não sei, entre o tic-tac do relógio dela, não importa quais dois eventos, né? E aí, digamos, esse intervalo de tempo vai ser o intervalo, a diferença entre T2 e T1, vista nesse referencial, e esse, digamos, como o relógio, esse relógio aqui está parado nesse referencial, o relógio está sendo usado para fazer a medida, está parado, e os eventos estão sendo todos eles feitos aqui nesse ponto, nessa pessoa parada, né? Então a gente fala, como aconteceu no caso anterior, a gente chama isso do intervalo de tempo próprio, tá? E em geral a gente vai usar essa notação de delta tal ou só tal para denotar esse intervalo de tempo próprio, para ficar diferente de quando a gente for medir o intervalo visto por um referencial onde o relógio está em movimento, né? Então, vamos ver isso agora exatamente. Quanto que vale agora, quanto vale esse intervalo de tempo visto por esse referencial S, que está vendo esse referencial S' com a pessoa e o relógio em movimento, né? Então, para fazer isso, a gente vai usar a seguinte relação. Como eu tenho aqui o meu relógio, ele está sempre parado nessa coordenada x0 linha, quer dizer, no referencial linha, o deslocamento do relógio é zero, quer dizer, o delta x linha é zero. Então eu vou pegar uma relação em que eu possa usar exatamente essa condição, né, para os intervalos de tempo, né? Então a gente tem essa relação daqui, que eu escrevi agora no início da aula, né? Opa! Bom, aqui é tudo linha, né? Então a gente tinha essa relação, e agora, como eu falei agora há pouco, no referencial linha, quer dizer, essa relação aqui é o mesmo intervalo de tempo visto nos dois referenciais, que foi que a gente deduziu na aula passada, mas só que aqui a gente está na situação em que no referencial linha, esse delta x linha é zero, porque o relógio está sempre naquela posição fixa, né? E aí, usando a notação que eu falei, que nesse referencial onde o relógio está parado, a gente chama esse intervalo de delta tal, então a gente fica com essa relação.
ΔT no referencial que vê o relógio em movimento vai ser gama vezes delta tal, que é o intervalo de tempo no referencial onde o relógio está parado, né? E aí, escrevendo novamente esse gama explicitamente, isso aqui é 1 sobre raiz de 1 menos beta quadrado delta tal. E agora, como o beta, mais uma vez, é sempre um número menor do que 1, significa o quê? Significa que o que vai estar aqui embaixo vai ser 1 menos um número menor que 1, vai dar aqui um número menor que 1. A raiz disso continua sendo menor que 1. O inverso do número menor que 1 é maior do que 1. Né? Então, significa que esse ΔT, o intervalo de tempo visto no referencial sem linha, vai ser maior do que o intervalo de tempo no referencial onde vê o relógio parado, né? Então, ΔT vai ser maior que o tempo próprio. Então, esse é o... Opa. É o resultado que eu queria pegar. E ele corresponde ao que a gente chama da dilatação temporal. Agora, nota mais uma vez que, como aconteceu antes, esse fenômeno é totalmente, esse efeito é totalmente recíproco, né? Porque é o mesmo argumento que eu usei antes, né? Eu poderia ter, como já está desenhado aqui, essa pessoa aqui também poderia ter um relógio, né? E essa pessoa poderia marcar lá um tic-tac no relógio dela, digamos, de 1 segundo, e aí, para essa pessoa, quando ela olhasse essa aqui, essa pessoa veria essa pessoa em S, em movimento para a esquerda, e aí seria o mesmo argumento que eu falei aqui. Para essa pessoa que vê o relógio aqui de S em movimento, o tempo passa mais devagar, vai ter uma dilatação temporal, né? Então, sempre cada um fala que o relógio do outro anda mais devagar. Tá legal? Mais uma vez, esse efeito é um efeito recíproco. Tá? Agora, aqui, quer dizer, você sempre pode falar, bom, tá um indo numa direção, outro digamos, você está sempre indo com esse referencial linha, sempre se afastando, né? Sempre os dois estão se afastando, né? E acontece esse efeito que eu acabei de falar, de que cada um fala que o relógio do outro está andando mais devagar. Isso parece que não faz sentido, né? E aí você poderia falar, mas você poderia fazer com que um deles desse a volta e voltasse para comparar os relógios para ver o que está acontecendo, realmente para ver qual dos dois está andando mais devagar, né? Então, a gente vai discutir uma situação como essa, exatamente como essa, daqui a algumas aulas, né? Mas nesse instante que a pessoa dá meia volta, bom, aí vai acontecer um fenômeno que a gente vai ver mais adiante, né? Mas nessa situação em que você está tendo um referencial está movendo com relação ao outro com uma velocidade constante, ou seja, ele está sempre indo embora, né? Eles não vão se falar mais, cada um fala que o relógio do outro está andando mais devagar. Tá legal? Bom, você poderia também querer ver esse fenômeno da dilatação temporal de uma maneira um pouco mais concreta, né? Como que eu posso ver que realmente o relógio está andando mais devagar, né? Então,
Uma outra maneira como você poderia ver isso de uma forma mais concreta é usando o chamado relógio de luz, né? E nesse relógio ele consiste de você ter dois espelhos, digamos, a uma distância L, e você tem, de alguma maneira, aqui uma luz, um laser, né? E essa luz ela sai daqui de baixo, bate aqui nesse espelho e volta, bate aqui nesse espelho e volta, e fica indo e vindo. Isso seria o correspondente, quando ele vai e volta, isso seria o correspondente a uma espécie de um tic-tac no relógio mecânico, né? Quer dizer, todos os relógios são... A maneira como a gente mede o tempo, se você pensar bem, é sempre comparando com um fenômeno periódico, né? Então, eu tenho lá um fenômeno periódico que sempre acontece num determinado período, e a gente fala que tem um evento num instante e tem um outro evento em outro instante, e você fala que a diferença temporal entre esses dois eventos corresponde não sei, a um número desses períodos, né? Desse meu relógio, né? Então isso aqui justamente cumpre essa função. Isso aqui seria um relógio que você tem essa ida e volta desse raio de forma periódica, né? E quanto que vale digamos, o tempo de ida e volta desse raio de luz visto nesse referencial onde o relógio está parado, né? Isso seria, pelo que eu chamei antes, seria o tempo próprio, a medida do tempo próprio para esse relógio. Bom, isso é fácil, né? O tempo que leva para a luz ir e voltar vai ser a distância que a luz vai percorrer, que é L mais L, 2L, dividido pela velocidade da luz, né? Então esse seria o tempo próprio para a luz ir e voltar nesse relógio. Agora, digamos que eu veja esse relógio seja visto por um outro referencial, o referencial S, que dá vendo esse relógio em movimento, né, com uma velocidade V maiúsculo, né? Então, quanto que vai ser justamente esse tempo da luz ir e voltar de um espelho para o outro, visto aqui por esse referencial S, que está vendo o espelho em movimento. Bom, o que acontece aqui vai ser o seguinte, digamos que nesse referencial S, o tempo para a luz sair de baixo, ir para cima e voltar para baixo, vamos falar que esse tempo é ΔT, tá? Então, digamos que o que vai acontecer, como está tudo em movimento para a direita, inicialmente a luz sai daqui de baixo, né? Mas aí, à medida que ela vai indo para cima, o referencial linha ele vai movendo para a direita, né? Então, na realidade, a trajetória da luz vista por S vai ser essa trajetória aqui. A trajetória da luz saindo do espelho de baixo e indo para o espelho de cima, né? À medida que a nave se desloca, né? E aí depois, mais uma vez, a luz vai daqui de cima aqui para baixo, para o espelho de baixo, né? E como eu falei, o tempo para sair daqui de cima, desculpa, daqui de baixo, ir para cima e depois voltar é ΔT. Então, o tempo para ir daqui de baixo até aqui em cima seria metade, ΔT sobre 2, né? E a distância digamos que a luz percorre durante esse intervalo ΔT sobre 2 vai ser o quê? Vai ser a velocidade da luz, c, porque a velocidade da luz é a mesma nos dois referenciais, usando o segundo postulado, multiplicado pelo intervalo de tempo, que é ΔT sobre 2, né? Lembra que tudo isso aqui eu estou medido por esse referencial S sem linha, né? E ao mesmo tempo a nave, quer dizer, imagina que isso aí é uma nave, né? Esse referencial linha ele se deslocou
o que? A distância que ele deslocou vai ser a velocidade do referencial, que é v, multiplicada pelo intervalo de tempo, ΔT, sobre 2. E aí, além disso, como digamos, esses dois espelhos eles estão na direção perpendicular ao movimento, a distância entre eles vai continuar sendo L, como era vista no referencial S'. Né? E bom, então a gente vai ter aqui esse triângulo aqui retângulo, que vocês veem aqui, e desse triângulo retângulo, usando lá o teorema de Pitágoras, a gente vai ter a seguinte relação, né? C quadrado que multiplica ΔT sobre 2 ao quadrado vai ter que ser igual ao quê? V quadrado ΔT sobre 2 ao quadrado mais L ao quadrado. Tá legal? Essa aqui é a relação que a gente tem. Agora eu posso passar esse termo para o lado esquerdo. Eu vou ter essa relação daqui. Tá legal? A gente pode agora dividir os dois lados por c quadrado. Quando eu divido os dois lados por c quadrado, então a gente vai ter esse termo aqui dividido por c quadrado vai me dar 1. Esse termo aqui eu divido por c quadrado. E aí eu divido o outro lado por c quadrado. Ok? Daí a gente pode fazer o seguinte, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então eu vou ficar com essa relação. Tirando a raiz quadrada dos dois lados. E aí eu posso passar esse 2 aqui para cima multiplicando. Né? Então, quando eu faço isso, bom, isso aqui some. Eu passo 2 ali para cima. E vocês veem que o que é essa relação? 2L sobre C. 2L sobre C é exatamente o intervalo de tempo próprio entre o, digamos, tic-tac, né, visto no referencial em que o relógio está em repouso. Né? Então, isso aqui é o delta tal. Né? Aí eu posso agora passar essa raiz aqui para baixo, dividindo. Então, a gente vai ter que o intervalo de tempo no referencial que vê o relógio em movimento vai ser 1 sobre raiz de 1 menos, isso aqui é justamente o beta ao quadrado, que multiplica delta tal. Né? Então aqui você vê novamente o mesmo resultado que a gente deduziu antes. Né? E aqui você vê, digamos, de maneira mais explícita qual foi a diferença aqui nos dois casos. Né? Nesse caso, a luz, no caso em que o relógio está parado, ela tem que percorrer essa distância daqui, L, entre os dois espelhos, né? Enquanto que aqui ela tem que percorrer uma distância maior, né? Com a mesma velocidade. Né? Então, por causa disso, você tem, se num referencial o relógio de luz faz lá tic-tac, né? No referencial que está vendo o relógio em movimento, esse relógio de luz faz um tic e aí só depois um tac. Né? Leva mais tempo, porque a luz vai percorrer uma distância maior, nesse caso do referencial que vê o relógio em movimento. Né? Tá legal? Então, isso era o que eu queria mostrar. Agora vamos fazer um exercício onde a gente aplica isso que a gente aprendeu. Né? Então, a gente sabe que existem as partículas chamadas muons, que em particular elas são produzidas, digamos, no topo da nossa atmosfera, quando os raios cósmicos
colidem com a nossa atmosfera, né? E aí dessa colisão resulta, em geral, essas partículas muam e, na média, essas colisões acontecem a 10 quilômetros de altura, 10 quilômetros da superfície da Terra, né? Algumas podem acontecer mais baixo ou um pouco mais longe, mas, digamos, na média, em torno de 10 quilômetros. E a gente sabe também que a vida média dessas partículas muon é da ordem, se eu considero elas no laboratório que a gente fala, né, considerando elas paradas, no laboratório a vida média delas é 2,2 vezes 10 a menos 6. Né? Então, isso como é o tempo de vida, a vida média no referencial onde ela está parada, isso seria o que a gente chamou do tempo próprio. 2,2 vezes 10 a menos 6 segundos. Agora, essas partículas, na média, elas são produzidas lá no topo da atmosfera com uma velocidade de 0,995 vezes a velocidade da luz. Tá? E o que a gente sabe é que muitas dessas partículas, nem todas, né, mas muitas dessas partículas conseguem chegar na superfície da Terra. E nesse exercício pede para explicar como isso é possível. Né? Então, a razão é a seguinte, se a gente pensasse, como eu vou mostrar agora, se a gente só pensasse usando a física newtoniana, elas não iam chegar não seria razoável pensar que elas iam chegar na superfície. E a razão seria a seguinte, né? Então, se a gente pensasse só usando o resultado da física newtoniana, a gente teria que a distância que essas partículas iriam percorrer até elas desintegrarem seria de quanto? Seria a velocidade delas multiplicado pelo tempo de vida delas. Né? E na realidade do Newton não tem tempos diferentes e referenciais diferentes, só tem um tempo. Né? E quanto que valeria isso? Então, se você pega a velocidade 0,995 vezes a velocidade da luz, que é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e depois vezes o tempo de vida da partícula, que é 2,2 vezes 10 a menos 6. Se você multiplicar isso na calculadora, isso aqui vai dar 657 metros. Né? E bom, se você comparar esse número com o fato de que essas partículas são produzidas a uma altura de 10 quilômetros, 10 mil metros, né? Por aqui você ia falar, bom, essas partículas nunca iam chegar na superfície da Terra, né? Porque esse número daqui é muito diferente de 10 mil metros. Né? Então, por maior que tenha alguma diferença de uma partícula ser produzida um pouco mais embaixo, ou uma partícula, a vida ser um pouco maior, ou a velocidade um pouco maior, né? Ela nunca ia conseguir percorrer uma distância tal que conseguisse chegar na superfície da Terra. Né? Mas, digamos, isso foi a maneira newtoniana de se fazer a conta. Né? Agora, se a gente leva em conta, digamos, uma pessoa estando na superfície da Terra e levando em conta o que a gente aprendeu agora, então, para uma pessoa na superfície da Terra, o que vai acontecer ela vai ver essa partícula a altíssima velocidade e aí o que vai acontecer, eu falei que esse delta tal é o tempo dela no referencial que vê ela parada. Né? Agora, a gente acabou de ver que para um referencial que vê um relógio, um objeto em movimento, o tempo passa mais devagar. Então, para a pessoa que está na superfície da Terra, o tempo de vida
do muon vai sofrer aquela dilatação temporal, né? E aí, quer dizer, é exatamente esse resultado aqui que a gente obteve, né? O tempo de vida que ele vai observar a pessoa na Terra, na superfície da Terra, vai ser isso aqui, né? Bom, isso aqui, esse fator aqui é justamente o gama, né? E se você calcular, eu não vou fazer a conta aqui, mas se você calcular o gama, esse fator aqui, para uma velocidade exatamente com esse valor, coloca na calculadora, você vai ver que isso aqui é bem aproximadamente igual a 10. Tá? Então a gente vai pegar esse fator aqui, para essa velocidade, vai valer 10 vezes delta tal. Ou seja, para a pessoa na superfície, o tempo de vida do muon é 10 vezes maior, né? E se o tempo de vida é 10 vezes maior, para essa pessoa, esse muon vai poder percorrer uma distância maior, né? Porque ele vai viver mais, né? Então, para essa pessoa, a distância que esse muon vai percorrer vai ser, mais uma vez, a velocidade dela, mas eu tenho que colocar aqui, multiplicando, o tempo de vida que a pessoa da Terra vê o muon viver, né? Então, aqui, novamente, bom, eu coloco que esse ΔT é 10 vezes o delta tal. Bom, eu posso colocar o 10 aqui na frente, vou ficar V delta tal. Mas V delta tal é justamente o que eu tinha calculado antes, que é 657. Né? E aí 657 vezes 10, isso aqui vai dar 6.570 metros. Então, para a Terra, para uma pessoa na Terra, ela vai ver essa dilatação temporal. O muon vai viver 10 vezes mais e, portanto, vai percorrer uma distância 10 vezes maior. E aí, esse valor aqui é um valor próximo àqueles 10.000 metros, né? E aí é mais razoável que realmente pode ter alguma partícula, que aquilo digamos, é o tempo médio de vida, né? Mas pode ter alguma que viva um pouco mais, né? Ou pode ter alguma que tenha uma velocidade um pouquinho maior, ou ela seja produzida um pouco mais embaixo. Então vai ter, no final, alguma dessas partículas que vai realmente conseguir chegar na superfície da Terra. Tá legal? Porque, digamos, esse número aqui é próximo da distância de 10.000 metros. Né? Aí, no enunciado, pede para a gente também explicar do ponto de vista do muon. Né? Então, para o muon, tudo isso aqui eu expliquei porque a pessoa vê a dilatação temporal, né? Para a partícula. Né? Agora, para o muon, ele, digamos, ele está no repouso em que ele está parado, né? Então, para ele, o tempo de vida média dele é aquele valor, é aquele delta tal que eu falei agora há pouco. Ele não vai ver uma dilatação temporal, né? Porque ele está no referencial onde ele está parado, né? E aí você pode perguntar, bom, e aí, como é que eu consigo explicar do ponto de vista do muon? Então, o que acontece, quer dizer, para o muon, ele vai percorrer, o tempo de vida dele é aquele valor delta tal, que era, quanto que era? Era 2,2 vezes 10 a menos 6 segundos. Bom, para ele, a distância que ele vai percorrer, a distância que ele percorre
é justamente aquela que eu calculei antes, né? A vida dele, o tempo de vida dele multiplicado pela velocidade dele, né? Vai ser aquele ΔX de 657 metros. Né? E aí, como você explica alguns deles conseguiram chegar na superfície? Então, o que acontece é que, tudo bem, para ele está parado, mas para ele é a Terra que está se movendo àquela velocidade próxima da velocidade da luz, digamos, contra ele. Né? E aí, nesse caso, o que vai acontecer é que, como ele está vendo a Terra tendo essa velocidade enorme, nesse sentido, contra ele, ele vai ver os comprimentos na direção do movimento contraídas. Né? Em particular, a espessura da atmosfera, essa espessura de 10 km, a espessura vista por uma pessoa que está na superfície da Terra, onde a Terra está parada. Agora, para ele, como ele está vendo a Terra em movimento, ele vai ver essa espessura contraída, esse comprimento da espessura contraída por aquele fator que eu falei agora há pouco. Né? Então, para ele, vamos chamar assim, a espessura da atmosfera ela vai estar contraída daquele fator que eu falei agora há pouco. E esse aqui seria a espessura da atmosfera visto no referencial da superfície da Terra. Né? Então, isso aqui é justamente o inverso de gama. Né? Então, isso aqui é 1 sobre gama. E a gente viu que o gama era 10. Né? Então, o inverso de 10 dá 1 sobre 10. Né? E a espessura na superfície da Terra, a espessura da atmosfera era 10 mil metros. Né? Então, para ele, a espessura da atmosfera é só 1000 metros. Né? Então, como a espessura é 1000 metros, e na média ele percorre 657 metros, então é bem próximo um número do outro. E aí você pode ter, de fato, alguns desses muons chegando na superfície da Terra. Tá legal? Então, essa é a explicação do ponto de vista do muon. Né? O tempo não vai se dilatar para ele, mas a espessura da atmosfera da Terra vai sofrer uma contração. Né? E aí vários conseguem chegar na superfície da Terra. Tá legal? Bom, então tudo isso aqui pode parecer um pouco estranho, é contra a nossa intuição, né? A dilatação temporal e a contração espacial, mas, digamos, isso ocorre pelo fato de que, para que a velocidade da luz tenha o mesmo valor para qualquer referencial. Né? Então, se num referencial a luz tem um valor, se você vai para um outro referencial em movimento, para que esse outro referencial consiga realmente ver a luz com o mesmo valor, você tem que ter mudanças no que esse outro referencial diz que é o comprimento e o intervalo de tempo. E você vai ter justamente essa contração do comprimento e a dilatação do tempo de tal maneira que os dois vejam a velocidade da luz com o mesmo valor. Né? Agora, por que a velocidade da luz tem o mesmo valor? Bom, isso é um postulado, isso é o que a gente observa na natureza. A gente
pelo menos por enquanto, não consegue deduzir isso de alguma coisa mais fundamental. Isso é um fato experimental da natureza, né? Tá legal? Bom, uma outra observação, quer dizer, esses fenômenos aqui a gente observa esse tipo de dilatação temporal e contração espacial quando você está a altíssimas velocidades, né? Mas isso não implica que a gente não possa ver outros fenômenos da relatividade restrita com velocidades pequenas, tá? Então a gente vai ver mais adiante no curso, né, outros tipos de fenômenos onde você vê um fenômeno relativístico mesmo com objetos movendo a centímetros por segundo ou mesmo até para um objeto parado. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Tá legal? Então, sempre que quando você está a velocidades muito altas, você tem que usar relatividade restrita, né? As transformações de Lorentz, né, por exemplo. Mas isso não implica que você não possa ver fenômenos relativísticos mesmo a baixas velocidades. Tá legal? A gente vai ver isso em algumas aulas mais adiante. Vamos ver agora a questão de adição de velocidades relativísticas. Tá? Então, mais uma vez, eu tenho aqui os meus dois referenciais. Como sempre, eu vou chamar V maiúsculo a velocidade relativa entre os dois referenciais. E eu tenho aqui uma partícula P que está se movendo. E essa partícula, ela tem o vetor o vetor posição dela vista pelo referencial S, que é esse vetor R, e a posição dessa partícula para esse referencial linha, eu vou chamar de R', na mesma notação que eu usei na aula passada, né? Agora, essa partícula aqui está tendo um movimento arbitrário e cada referencial vê essa partícula com uma determinada velocidade, né? E as componentes da velocidade dessa partícula, você usa exatamente a definição que vocês aprenderam lá na Física 1, né? Eu vou usar a letra V minúsculo para distinguir desse V maiúsculo, tá? Então, a velocidade dessa partícula, as componentes da velocidade dessa partícula vista pelo referencial sem linha vão ter essa forma daqui, onde esse I pode ser 1, 2 ou 3, que corresponde à coordenada x, y e z. Então, isso aqui que seria a definição da velocidade das componentes da velocidade dessa partícula no referencial S. E da mesma maneira, as componentes da velocidade dessa partícula vista no referencial linha vai ter que ser igual a quê? Vai ser a derivada do x i' com relação ao tempo nesse referencial linha. Mais uma vez, isso é a definição que vocês aprenderam lá na Física 1, definição de velocidade, né? Aqui no caso, vista nos dois referenciais, né? Agora, como que a gente relaciona essas duas, a velocidade vista por S dessa partícula com relação à velocidade vista por S'? A gente não pode usar mais aquela lei de soma de velocidades que vocês viram para a composição lá de Galileu, né? Então, para a gente fazer isso, bom, deixa eu só escrever aqui novamente as transformações de Lorentz, né? Então, as transformações de Lorentz para as coordenadas são escritas dessa maneira. Opa. E para a gente pegar essa relação que eu falei que eu quero obter, a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa, dessa relação daqui, a gente já falou que eu posso pegar isso aqui para diferenças de
ΔT, relaciona ΔT por ΔT', e eu posso fazer isso também para infinitésimos, né? Então, dessa relação, a gente obtém essa relação entre infinitésimos que eu estou escrevendo aqui, que é exatamente a relação que eu escrevi no início dessa aula, mas só que eu estou relacionando infinitésimos. Mas é a mesma coisa que eu escrevi no início da aula. E agora, a gente pode também reescrever isso aqui da seguinte maneira. Como a gente tem que... Você pode pensar esse dx como sendo o deslocamento dessa partícula vista no referencial sem linha, um deslocamento infinitesimal no intervalo de tempo ΔT infinitesimal, né? E aí a gente tem que dx, você pode escrever, vocês aprendendo isso no cálculo, dx é igual a dx dt, né? Isso é cálculo 1. Agora, o que é a derivada de x com relação ao tempo? Tudo com coordenadas sem linha. Isso aqui é a minha definição da componente x da velocidade no referencial sem linha. Né? É exatamente isso aqui, para o caso i igual a 1. Né? Então, substituindo aqui, eu vou ter essa relação, colocando o dt em evidência. Eu vou ter isso aqui. E aí, mais uma vez, usando o cálculo, eu tenho aqui dt' multiplicado por alguma coisa dt. Essa coisa aqui, vocês sabem do cálculo, usando essa relação daqui, você sabe que esse coeficiente é exatamente a derivada de t' com relação a t. Né? Então, essa é uma relação bastante importante que a gente vai usar muito. Então, é gama 1 menos vx c quadrado. Tá legal? Bom, então agora vamos calcular, fazer a relação que eu falei que eu quero fazer. Né? Então, primeiro, a velocidade, a componente x da velocidade daquela partícula vista no referencial linha é o quê? Pela definição que eu escrevi, é isso aqui. Né? Essa é a definição da componente linha da velocidade daquela partícula. Mas eu posso reescrever isso aqui usando a regra da cadeia dessa maneira. Só a regra da cadeia que eu usei aqui. Bom, o x', a gente pode usar essa expressão, x' é isso aqui. E eu coloco ali naquela derivada. Né? E eu calculo a derivada. Lembrando que aqui dentro do gama, o gama, dentro dele tem o V maiúsculo. E o V maiúsculo é a velocidade relativa entre os referenciais, que é sempre constante. Portanto, esse gama é sempre constante, derivada de constante você pode colocar para fora da derivada. Então, tomando a derivada daquilo, como eu falei, o gama vai para fora, a derivada do x com relação ao t, isso é a definição da componente x da velocidade no referencial sem linha, menos a derivada disso aqui com relação ao tempo. Esse v é constante, vai para fora da derivada, vai ficar a derivada de t com relação a t, que é 1. Então vai ficar só o v do lado de fora. Né? E depois eu vou ter aqui tudo isso multiplicado por derivada de t com relação a t'. Mas essa derivada é justamente o inverso, é 1 sobre essa derivada. Né? Mais uma vez, é um resultado que vocês devem ter visto lá no cálculo. Então, daqui vocês tiram, eu vou ter lá gama
Vx menos V, dividido por essa derivada, que é justamente isso aqui, né? Isso que está aqui. Você vê que eu tenho aqui esse gama, que eu vou colocar aqui embaixo, que vai cancelar com esse gama aqui de cima. Então, eu já vou tirar isso daqui. E aí, depois disso, eu vou ter aquele 1 menos Vx sobre c quadrado. Tá legal? Então, esse é a relação que a gente tem. Agora, com relação à componente y, bom, mais ou menos a mesma coisa, né? Então, eu pego a derivada de y' com relação ao t'. Isso aqui vai ser igual, fazendo a regra da cadeia, vai ser igual a isso. E aqui eu posso, o y', a gente viu na transformação de Lorentz que ele é igual ao y, né? Então vai ficar derivada de y com relação a t, e essa derivada é 1 sobre aquela outra derivada. Então daqui a gente tira, bom, isso aqui é justamente a definição da componente y da velocidade da partícula no referencial sem linha, né? E tudo isso vai ficar dividido por derivada de t' com relação a t, que era essa relação que a gente obteve ali. Então, essa é a relação que a gente pega para o Vy'. Na direção z, o resultado vai ser exatamente análogo, só trocando y por z. A conta é a mesma, né? Vai ser tudo igual. Então, essa aqui que vai ser a relação para o caso da componente na direção z. Note que nessas duas relações de y e de z, aqui no denominador aparece o Vx, tá? Isso não é erro não, aparece realmente o Vx, tá legal? Então, essas aqui são as três, como se transformam as três componentes. Como a gente relaciona as componentes da velocidade daquela partícula no referencial linha com relação às componentes da velocidade da partícula no referencial sem linha. Tá legal? E vocês podem ver, a gente pode mostrar que essas relações, quando você coloca a velocidade, essas velocidades muito menores do que a velocidade da luz, você recupera aquela lei do Galileu, né? Então vamos fazer aqui algumas observações. Então, a primeira observação é essa que eu acabei de falar. Se a gente tem o V maiúsculo muito menor do que C e o V visto pelo referencial sem linha também muito menor do que C, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse denominador aqui, eu vou ter aqui esse V sobre C vai ser um número muito menor do que 1, esse Vx sobre C também vai ser um número muito menor do que 1, então tudo que está aqui vai ser um número muito menor do que 1, então o que vai estar aqui no denominador vai ser um número aproximadamente igual a 1.
Então a gente pode desprezar isso. Então daqui a gente vai ter que 1 menos o que está ali no denominador vai ser aproximadamente igual a 1. E aí aquelas transformações vão ficar da seguinte forma: para a componente x, o denominador sendo 1, ele vai ficar assim. Para o caso y... desculpa, tem mais uma coisa. Então o gama, a gente também tem que o gama, quando esse v é muito, muito menor do que c, o gama também vai para 1. Né? Então a gente vai ter isso aqui sendo aproximadamente 1. Então a gente, para a componente y, nos dois referenciais elas vão ser iguais, e para a componente z elas também vão ser iguais. Ok? A segunda observação, a gente pode perguntar, será que realmente essas transformações são consistentes com o fato da gente, se num referencial eu vejo a luz com a velocidade da luz, no outro referencial ela vai continuar tendo o mesmo valor? Então vamos ver se isso realmente é verdade. Né? Então, digamos que eu tenha no referencial sem linha uma luz se propagando na direção x, né, tendo essas componentes. Né? Quais vão ser as componentes dessa faixa de luz vista no referencial com linha? Bom, é só usar aquela lei de composição que a gente falou agora há pouco. Né? 1 menos isso aqui. Então, a gente vai ter que esse Vx vai ser C. E aqui embaixo eu vou ter, aqui mais uma vez, esse Vx vai ser C sobre C quadrado. Isso aqui simplifica. A gente pode agora multiplicar por C em cima e embaixo. Então, eu multiplico aqui em cima por C. E multiplico aqui embaixo por C. Quando eu multiplico embaixo por C, 1 multiplicado por C vai dar C. E aqui, quando eu multiplicar por C, o segundo termo vai simplificar com um C de baixo e vai me dar só V. Né? E aí você vai ver que isso simplifica com isso e eu vou obter essa componente sendo C. Né? Por outro lado, para as componentes Y, para a componente Y, o que vai acontecer? A componente Y, como no referencial sem linha isso aqui é 0, no referencial com linha também vai ser 0, né? Porque isso aqui é 0. Né? E para a componente, isso vale para o Y, e para o Z acontece a mesma coisa. Isso aqui vai ser 0, portanto a componente linha também vai ser 0. Né? Então a gente vai ter que as outras componentes vão ter o valor 0 e bom, você vai ter no referencial linha a luz tendo exatamente o mesmo valor, a velocidade da luz tendo o mesmo valor. Né? Agora, vamos supor uma outra situação. Então, se eu tenho agora uma luz, ao invés de se propagar na direção x, ela se propaga na direção y. Né? Então, digamos que o meu vetor velocidade da luz vai ter essas componentes. Né? Então, nesse caso, a gente, usando aquela lei que eu escrevi agora há pouco, no referencial linha, a gente vai ter o seguinte. Colocando aqui os valores, bom, essa componente x nesse referencial é 0, então isso aqui some, isso aqui some. Né? Vai ficar só menos v. Né? Você já vê que essa componente é diferente, né? Já parece um pouco estranho. Né? Vamos ver se a gente consegue que a velocidade da luz fique igual, né? Mas parece que não vai ficar, vamos ver. Então, a componente y, quanto que vai valer?
Então, a componente y, usando aquela regra que eu deduzi agora há pouco, a gente ia pegar isso aqui. E quanto vale isso? Então, esse Vy vale C. E aqui embaixo, eu tenho que esse Vx é zero. Né? Isso aqui é zero, então vai ficar só o gama. Né? E o que é o gama? O gama é 1 sobre aquela raiz, 1 menos V² C². Então, isso aqui a gente pode escrever da seguinte maneira. Isso aqui vai ser C que multiplica aquela raiz. Também ficou diferente, né? Vamos ver a componente Z. Bom, a componente Z, como ela é proporcional à componente Z sem linha e a componente Z sem linha é zero, então essa aqui vai ficar zero. Então aqui, bom, à primeira vista você vai falar, a gente está violando o segundo postulado. A velocidade da luz, aqui no referencial linha, a velocidade está diferente, né? Então, vamos verificar qual é o módulo dessa velocidade no referencial sem linha. Então, o módulo, vamos pegar o módulo quadrado. Né? O módulo quadrado vai ter que ser igual a quê? No referencial linha. É isso aqui. E aí, tomando isso aqui ao quadrado, vai me dar V². Tomando aquele outro termo quadrado, vai me dar C² que multiplica 1 menos C² V² sobre C². Né? Aí eu simplifico isso com isso, e aí você vê que esse termo simplifica com esse. Né? Então você vê que, quer dizer, o módulo quadrado é C², isso significa que o módulo dessa velocidade no referencial linha é C, como é no referencial, quer dizer, isso no referencial sem linha e no referencial, isso no referencial com linha, desculpa, que é igual a no referencial sem linha. Né? Então, o que realmente fala o postulado, se você olhar o que eu escrevi, né, ele fala que o módulo da velocidade da luz é o mesmo nos dois referenciais. Né? Você pode ter uma mudança da direção da velocidade da luz. Se a velocidade da luz num referencial ela aponta só na direção y, no outro, como aconteceu aqui, ela vai ter componentes na direção x e y. Né? Mas isso não é problema. O que tem que acontecer é sempre o módulo ter aquele mesmo valor, que é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso que tem que acontecer. O módulo tem que ser igual em todos os referenciais, o módulo da velocidade da luz. As componentes não precisam ser exatamente iguais, podem mudar, mas o módulo que tem que ser igual nos dois referenciais. Tá legal? Bom, então, vamos agora falar, aqui eu relacionei as velocidades vistas nos dois referenciais. Então, vamos ver agora como eu relaciono a aceleração daquela partícula vista nos dois referenciais. Tá legal? Então, vamos começar vendo a componente x da aceleração daquela partícula vista nos dois referenciais. Tá legal? Então, a gente vai ter, nesse caso, o seguinte. Então, a componente x no referencial linha, ela vai ser o quê? Por definição, ela é a derivada de Vx' com relação a t'. E aqui, mais uma vez, isso aqui vai dar a derivada de Vx' com relação a t, t com relação a t'. Né? Bom, a derivada de Vx' com relação a t, então é só pegar aquela expressão, eu não vou ir até lá em cima, mas a expressão era essa aqui. Né? Era Vx menos v dividido por 1 menos Vxv sobre c².
E multiplicar por isso aqui é a mesma coisa que dividir pela inversa, que a gente já calculou quanto que vale a derivada de t com relação, de t' com relação a t, né? Bom, aqui, tomando essa derivada, a gente vai ter o seguinte, eu vou ter, primeiro, bom, lembrando que sempre esse v aqui é constante, né? E a derivada vai ser zero, né? Então, essa derivada, deixa eu pegar mais espaço aqui, a gente vai ter a x, quer dizer, a derivada disso aqui com relação ao tempo da x, que multiplica aquilo que está no denominador, menos o que está no numerador, multiplicado pela derivada do que está no denominador, que vai dar menos axv² dividido pelo que está no denominador ao quadrado, e eu tenho mais essa parte aqui, né? Essa parte aqui, vocês lembram que era gama vezes exatamente isso aqui. Tá? Esse que era o resultado que a gente tinha pego antes, né? E daqui a gente tem algumas simplificações. Então, você vê daqui que eu vou ter, eu vou ter esse termo ax que multiplica isso. É exatamente, aqui eu posso, esse menos, eu simplifico com esse menos, né? Então, você vê esse termo aqui, isso aqui multiplicado por esse Vx, né? Isso vezes Vx tem o sinal de mais, e aqui eu tenho exatamente a mesma coisa. Eu tenho isso aqui vezes o ax. Os dois termos são iguais, né? Então, esse termo cancela com esse. E sobra só ax mais esse termo daqui, menos axv² c². E aqui embaixo, bom, esses dois termos em parênteses juntam, vai ficar a potência 3. O gama é 1 sobre a raiz, né? Eu dividi por 1 sobre a raiz é a mesma coisa que multiplicar pela raiz, né? Então, eu vou escrever aqui direto, v² c² a 1/2. E bom, daqui você vê que nesse termo aqui, eu posso colocar esse ax, eu tenho um ax em evidência, eu posso colocar ele em evidência, e aí você vê, esse termo aqui é exatamente igual a esse, a menos dessa potência. Eu posso juntar os dois termos e a gente fica com essa expressão daqui. Tá legal? Então, essa aqui é a maneira como eu relaciono a componente x da aceleração no referencial linha com a componente x da aceleração no referencial sem linha, né? Vocês podem repetir isso para as outras componentes, eu não vou repetir, é o mesmo tipo de conta, eu já coloquei aqui direto o resultado e já escrevi aquele V maiúsculo sobre C em termos desse beta, né? Então, isso aqui foi justamente o resultado que eu obtive aqui em cima, né? E as outras, bom, você vê, as expressões são meio feias, né? Mas a conta é direta, né? Então, daqui você obtém essas relações entre as acelerações nos dois referenciais. E uma coisa interessante que acontece aqui, diferente do caso habitual,
é que no caso habitual, quer dizer, desculpa, no caso newtoniano, quando eu estou passando de um referencial para o outro, eu vendo uma partícula passando de um referencial inercial para outro inercial, quer dizer, eu tenho uma velocidade constante entre os dois referenciais. Vocês têm lá na física newtoniana, e eu até deduzi isso na primeira aula, né, a aceleração da partícula é a mesma nos dois referenciais. Agora, vocês veem aqui que isso não é verdade para o caso relativístico. Isso é uma coisa bastante curiosa, né? Então, a aceleração da partícula na relatividade restrita, ela muda de um referencial inercial para o outro. Tá? Ela não permanece igual nos dois referenciais. Tá legal? Bom, então tá, isso era o que eu queria falar e bom, a gente continua na próxima aula. Tá legal? Bom, então tá, então nos vemos na próxima aula.